autênticos. O que significa ser autêntico? Eu fui procurar aqui no dicionário. Ele fala aqui de altaria comprovada. Eu acho interessante isso. Não é imitativo, verdadeiro. Vocês, indo para a próxima slide, vocês já se encontrou não querendo fazer as coisas da vida cristã? Vocês já se encontrou fazendo as coisas sem ânimo? Né? Vocês sabem que vocês têm que fazer as coisas que cristãos devem fazer. Vocês sabem que vocês devem agir na forma que o discípulo deve agir, mas algo no seu coração não está indo. Talvez você esteja aqui hoje de noite, alguém falou, você deve estar lá. E aí você fala, beleza, eu vou. Mas seu coração esteja em um lugar difícil. Eu não sei onde vocês estão. Na verdade, eu tive um dia um pouco difícil. Eu não dormi muito bem e eu já fico um pouco irritado, né? Eu já sou alguém irritado. Se você me conhece, eu falta paciência já. E aí eu durmo e eu só vejo pessoas na rua andando devagar em frente de mim e eu já estou com raiva. Eu não sei como vocês sentem, mas eu posso levar isso até eventos da igreja, que eu estou, eu não sei, em outro lugar. Vocês já se encontraram fazendo as coisas que seus grupos fazem em determinados lugares, diferentes lugares, mas vocês sabem que isso que o seu grupo faz. Grupo de USP, eles acordam cedo, fazem devocional. Então, isso é uma coisa da USP. Mas por que eles fazem? Eles são loucos. Norte-americano, texano, faz coisas loucas, né? E aí, no Rio, nós fazemos isso. Aqui em BH, a gente faz isso. Mas qual é a razão? Qual é a escritura? A gente não sabe. A gente não sabe, mas a gente sabe que a gente deve fazer. Que bons discípulos fazem isso. Talvez você é discípulo faz tempo e ainda é difícil evangelizar. Você sente medo. Você sente a dificuldade de praticar o que Jesus chamou você a fazer. Talvez até por essa razão você se sente culpado. Você sente que, nossa, eu vou para ADD e eles vão falar, vamos evangelizar o mundo! E aí você pensa, mas às vezes falar com uma pessoa do lado de mim, na sala virtual de Zoom é difícil. Ainda mais na sala virtual de Zoom é difícil. E você pega pensando, nossa, é tão difícil praticar algumas coisas da minha fé depois de um tempo. Basicamente, no próximo slide, o que a gente vê é que às vezes a gente faz o que a gente deve fazer. Ou você está sendo o que você deve ser. E isso é interessante. Você faz o que você deve fazer. Você está sendo quem você deve ser. Olha, eu não estou dizendo vamos sair e agir com todo o impulso que está dentro de nós. Isso não é minha questão aqui. Tem uma escritura aqui que é bem interessante, que fica em Lucas 9, que eu acho que todo mundo conhece, né? Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, nega a si mesmo, toma diariamente sua cruz e siga-me. Então, não é exatamente, vamos saindo, agindo em todo impulso. A gente sabe que Jesus está fazendo o convite de ser um discípulo, em que, por isso, vai requer disciplina. Mas, se ao longo do tempo, se ao longo dos dias, ao longo dos meses, se ao longo dos anos, a gente se encontra nesse lugar ainda, fazendo as coisas sem sentido, se perguntando por que essas coisas não estão funcionando, por que eu não estou vendo transformação na minha vida, por que parece tão monótono minha fé cristã. Não tem nada errado, você começa a perguntar, o que está acontecendo? A gente sabe que Jesus nos chamou para algo que não deve ser pesado. Em Mateus 11, 28, ele fala, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mas o que é interessante, eu tenho uma parafrase aqui que um cara fez, chamado Bíblia Mensagem. Não é outra tradução da Bíblia, mas é uma parafrase o que a Bíblia talvez quer dizer em linguagens
mais comuns para nós hoje. Jesus vai fazendo um convite para a gente seguir assim. Vocês estão cansados, fatigados da religião? Venham a mim, andem comigo, e irão recuperar a sua vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observam como eu faço. Aprendam um ritmo livre da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprendam a viver com liberdade e leveza. Irmãos, se não estamos vivendo aqui esse estilo de vida, nós precisamos perguntar por quê. Nós precisamos começar a perguntar por que a gente não está vivendo isso. E não tem nada errado com isso. Tem nada errado a gente começar a perguntar o que é a razão que eu estou sentindo essas coisas. Eu sei que fé sempre parece estar em contradição de dúvida, mas normalmente através de nossas dúvidas nós encontramos fé. Por que eu ainda sinto assim? Eu sei que eu preciso negar a mim mesmo, mas o que realmente está no meu coração? Quando as pessoas falam, preciso evangelizar, ou preciso fazer isso, preciso fazer isso. Eu estou sentindo essa leveza que Jesus prometeu para mim. Então, o que os grandes falam sobre isso? Essa ideia de se conhecer. Isso é algo psicológico que os psicólogos do século XXI que estão falando. Você tem que se conhecer. E aí você precisa fazer yoga e meditar. E aí, eu não sei, beber aquele chá chique. Vamos lá. Eu acho que o chá chique é legal. Não compara com café, mas eu já não posso beber café muitas vezes por dia porque já fico muito animado. Mas olha aqui. Autoconhecimento. Agostinho, que viveu em 400. Então, um pouco tempo atrás, né? Um pouco tempo atrás. Ele fala o seguinte: como que você pode aproximar de Deus quando você está longe de si mesmo? Em oração, ele fez isso. Me ajuda a conhecer a mim mesmo, para que eu possa te conhecer. Mestre Eckhart, um cara que viveu no século segundo século, e ele é alemão. Ele fala o seguinte: ninguém pode conhecer a Deus sem antes conhecer a si mesmo. Santa Teresa de Ávila, que viveu no século 14, fala quase todos os problemas na vida espiritual vêm por causa da falta de autoconhecimento. Indo adiante, se você acha que é uma coisa católica, e aí você acha que os protestantes nunca falam isso, olha quem falou isso. Próximo slide. João Calvino, que é nada a ver com nada católico. Olha isso. Nossa sabedoria, na medida em que deve ser considerada verdadeira e sólida sabedoria, consiste quase inteiramente em duas partes: conhecimento de Deus e de nós mesmos. Mas como eles estão conectados por muitos laços, não é fácil determinar qual dos dois precede e dá luz ao outro. E finalmente nós chegamos às próprias escrituras, que é a maior autoridade com isso. A gente vê que Davi fala o seguinte: sonda, meu Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece as minhas incantações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me para caminho eterno. Por que Davi quer que Deus mostre as coisas no coração dele? É porque Deus não está sabendo? Será que Deus está confuso? Nossa, Davi, o que você está sentindo hoje? E Davi, não sei. Você pode me explicar? Eu não sei, você tem que me falar. Não é esse papo que ele está fazendo isso. Ele está convidando si mesmo a participar nesse processo de se conhecer juntamente com Deus. Eu acredito que quando nós perguntamos por quê, não somente como fazer as coisas. Aqui, nesse treinamento, a gente vai falar muito como fazer as coisas. Mas antes, nós queremos falar por quê. Esse porquê
esse autoconhecimento vai nos levar para lugares profundos com Deus. Eu olho para a vida de Davi e eu vejo um homem que a Bíblia chamou um homem segundo o coração de Deus. E você vê todos os salmos que ele escreveu, a honestidade que ele tinha com Deus. Ele fala, eu quero que meus inimigos morram. Outra, tô felizão. Outra, tô triste, não quero levantar da cama. Ele não falou coisas bonitinhas para Deus. Ele não sentiu essa necessidade. Existia honestidade sobre quem ele é, o que estava no coração dele, o que isso tinha a ver com Deus. Então, eu queria ir para um personagem bíblico que também representa bem essa ideia de se conhecer e saber quem você é. João Batista. Jesus falou isso sobre João Batista. Digo-lhes a verdade, entre nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mas vamos parar nesse primeiro Marcos defendeu esse cara. Vamos parar no primeiro parágrafo, primeira parte dessa frase. Escritura. O que você teria que fazer para Jesus falar que você é o maior entre todas as pessoas nascidas? Não. Pensa nisso. O que você teria que fazer para o Filho de Deus falou que você é top? Eu penso, nossa, João era o cara. Porque eles deixaram ele morrer, né? Quem estava defendendo ele morrer, nossa, estava errado na parte antes, na dinâmica. João Batista, era um profeta impressionante. Ele tinha algo que Jesus viu nele que chamou a atenção. E olha, Jesus era o primo dele. Então isso não foi de brincadeira, não. Ele conheceu João de verdade. Não foi de distância, foi de perto. Ele viu esse homem como alguém especial. Então, o que João Batista tinha? Eu queria ver se alguém pode ler a escritura no próximo slide. Posso ler? Beleza. Vai lá, Frina. Posso ler então? Vou ler. Fala assim. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: Então quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Muitas vezes, quando alguém está estudando a Bíblia, a gente pede para eles ler João, né? E aí eles chegam nesse primeiro capítulo em quase tem essa parte inteira sobre João Batista, que é interessante. E a gente vê, você pode ir para o próximo slide, eles vão perguntando as coisas para Jesus, né? Para João. Eles perguntam se ele é o Cristo, né? Parece que eles estavam tentando ver isso. Ele fala, não. Você é Elias? Não. Você é profeta? Não. E ele tem uma escritura. Eu acho fantástico isso, né? Ele fala, eu sou essa escritura aqui em Isaías 40, 3-5. Eu falo, nossa! Tinha algo diferente. Porque João já chegou causando, né? Ele chegou em as pessoas que eram gentios convertendo para judaísmo
eram as pessoas batizadas, mas aí João falou, não, todo mundo precisa achar uma nova identidade em Deus, quando eles vão se tornar verdadeiramente seguidores de Deus. Então, ele foi batizando, pedindo pessoas se arrepender, mesmo sendo judeus. Ele estava chamando eles se batizaram. E você vê que as pessoas estavam impressionadas com o trabalho que ele estava falando, ou estava fazendo, mas não era importante o trabalho que ele estava falando. Ele sabia por que ele estava fazendo isso. Não foi só um trabalho, só mais uma tarefa, mas ele tinha convicção de quem ele é diante de Deus. O psicólogo chama essa poder de se diferenciar das outras pessoas, diferenciação. Talvez eu não possa pronunciar, mas tá claro, essa é a ideia de diferenciar das outras pessoas. É a capacidade de estar em contato emocional com os outros, mas ainda autônomo em seu próprio funcionamento emocional. É a essência do conceito de diferenciação. João Batista era alguém altamente diferenciado. Ele sabia quem ele não era. Tipo, tinha uns 3 nãos para um sim, né? Eu não sou como Letícia. Eu não fico chiando. Eu não sou como João. Eu não sou de Sorocaba. Eu não sou como Carol. Ela é dos Estados Unidos, mas eu sou de Texas, outro país. Ele tinha claramente quem ele é. Falando, não sou essa pessoa, é essa pessoa. E isso tem a ver com autoconhecimento. De ele se encontrar diante de Deus, de uma forma profunda. Hoje eu queria eu vou deixar uns 2 minutos, 3 minutos aqui, mas como você consegue medir autoconhecimento, né? Eu pensei, isso é impossível. Mas se vocês sabem como eu gosto de fazer as coisas, eu vou descobrindo novas coisas quase toda semana que eu quero compartilhar com pessoas. Então, aqui nós estamos com o que é chamado fases de diferenciação. Então, a gente tem 0 a 20, a gente tem 25 a 50, a gente tem 50 a 77, a gente tem 70 a 100. Eu queria que pudéssemos examinar nossa diferenciação. Foi desenhado por Bowen em um sistema de terapia psicológica, mas eu queria que nós examinamos isso com bastante humildade e bastante graça com nós mesmos. Eu lembro pensando, quando eu fui para ver isso pela primeira vez, eu sou alguém que me conhece muito bem. E a categoria que me achei, eu falei, nossa, tem trabalho aí. Mas tudo bem, não fica mal. Então, eu vou dar uns 2, 3 minutos. Na verdade, eu vou lendo um pouco de cada categoria para explicar como é que está. E vocês, mais tarde, vão poder falar isso nos grupos de discussões. Tá bom? Mas, rapidamente, eu vou passar por cada fase. Então, primeira fase, é difícil você conseguir distinguir entre fato e sentimento. Muita energia vital gasta na conquista de aprovação das outras pessoas. Difícil falar não. Difícil falar, não, isso o que eu quero fazer. Talvez é uma ligação um pouco demais, emocionalmente dependente demais de família, de irmãos. Normalmente as pessoas não sabem como se dar bem no meio de transições, crises da vida. Difícil ver essa linha entre quem eu sou e outra pessoa é. Isso é a fase 0 a 20 de diferenciação. Aqui, 25 a 50 é pequena capacidade. Agora, não é nenhuma capacidade, mas pequena capacidade de distinguir entre fato e sentimento. Mas a maior parte é o falso eu. Basicamente, o falso eu é uma pessoa apresentável mostrar para as outras pessoas. A pessoa que sempre está tirando as melhores notas. Ou se você é músico, que sempre está tocando. Basicamente, você vive sua autoestima dependente dos elogios das pessoas. E se alguém te critica, está esmagado. É difícil. Às vezes você toma decisões ruins, porque durante momentos de estresse é difícil perceber o que é o caminho melhor. Então, isso é 25 a 50. Onde eu acho que habita muita gente, de verdade. 50 a 67.
Você já chegou a uma grande maturidade, que você conhece quem você verdadeiramente é, não depende, como a gente estava falando antes, o que você deve estar fazendo para as pessoas, o que você deve estar fazendo para ser um bom cristão, mas você sabe realmente o que está no seu coração a respeito das coisas que você está fazendo. Você consegue seguir as suas metas determinadas dentro de si. Casamento não é uma coisa que, para essas pessoas, que você vai se completar. É duas pessoas independentes que escolheram andar junto, capaz de lidar com crises sem desmoronar. E aqui, 70 a 100, onde eu acho que João Batista estava, é que você é altamente direcionado pelo seu chamado de Deus. Você é livre para aproveitar a vida, brincar. Você pode ouvir pessoas com opiniões bem diferentes de você, sem precisar tentar convencê-las a mudar, para você sentir bem sobre si mesmo. Capaz de deixar a família de origem, tornar um adulto separado, com orientação interna, seguindo suas crenças, não dogmático ou fechado nos seus pensamentos. Eu acredito que vocês podem se encontrar, talvez, em uma dessas categorias hoje. E aí, eu acho que a busca de Jesus é que cada vez mais nós conhecemos si mesmo, para que a gente não faz as coisas só por causa de uma tradição da nossa igreja, ou que as pessoas do nosso grupo fazem as coisas, mas a gente realmente encontra os porquês e razões que a gente verdadeiramente quer fazer as coisas, sendo autenticamente quem Deus nos criou. Mas como? Quais são os obstáculos para isso acontecer? Bom, se conhecer é um caminho difícil. É por isso muitas pessoas nem querem ir nessa jornada. Todos de nós estamos nessa jornada, mas em diferentes intensidades. Alguns de nós vamos nos conhecer só através de eventos que a gente não consegue controlar. Mas outros de nós podemos tomar a iniciativa de ir atrás e nos conhecer. Mas quais são as barreiras? Quais são os obstáculos desse crescimento de si mesmo? Sabendo que esse crescimento de si, de me entender, é necessário para eu entender Deus. Às vezes é coisas boas. Trabalho, faculdade. Essas coisas, às vezes, a gente coloca tanta nossa identidade, o que a gente está fazendo. Até igreja, ministério pode ser uma dessas coisas. E aí a gente vai fazendo essas coisas sem examinar os porquês que a gente está fazendo isso. Eu vejo muitas pessoas, principalmente eu moro em São Paulo, capital, vejo muitas pessoas correndo uma pressa enorme. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sempre me diverti em ver como eu consigo andar mais rápido do que todo mundo no metrô. Então, paulista, está lá no metrô. Eu não sei se você sabe o que é paulista, você está em outro estado, mas é o centro do universo para nós paulistanos, pessoas que moram em São Paulo. E aí você vê pessoas andando rápido. Eu gosto de andar rápido. E aí eu acho interessante essa frase que alguém falou. Pressa não é do diabo, é o próprio diabo. É ele mesmo. Às vezes, é nossa pressa, é nossos alvos grandes, ambiciosos, que não é errado. Eu amo alvos grandes, ambiciosos. A gente pode se desconectar com nós mesmos. Se desconectar o que a gente realmente sente, se desconectar com... Talvez a gente está fazendo tudo isso por razões que a gente nem considerou. Se desconectar com quem Deus quer que estejamos. Trabalho, faculdade, pressa, a vida louca, a vida de conseguir conquistas. Às vezes é um obstáculo para crescimento, é autoconhecimento. O que mais pode ser? Tem um grupo de pessoas que gostam de fazer muitas coisas, tem um grupo que gosta de ficar Netflix um pouco mais, vamos para Instagram da vida, vamos aproveitar, vamos escutar a música. E nada errado com nenhum dos dois. Talvez a gente tenha uma tendência a abusar um do outro. Mas pensando sobre especificamente mídia social, eu não estou contra mídia social. Estou no Instagram, tá? Pode me achar no Instagram. Estou lá. É que
existe uma indústria que existe só para nos viciar nossos celulares. Você já pensou nisso? Que pessoas estão investindo bilhões de dólares, não só reais, dólares, para a gente ficar distraído de o que realmente está acontecendo no nosso coração. Eles não estão vendendo algo para você. Instagram, você não. Facebook, você não. Só. Enfim. Eles não estão vendendo algo para você. Você é o produto. Você já considerou isso? Instagram, você é o produto. Eles estão usando seus dados. O que você fala, o que você busca para tentar vender coisas para você. Distrações. Às vezes a gente é distraído demais de nos conhecer. Então, como que podemos descobrir nossa identidade? Essa é a pergunta. Próximo slide. Olha, Instagram, está vendo? Eu gosto, não estou contra. Beleza. Eu acho que, próximo slide, eu especificamente, eu estava falando com algumas pessoas em preparação dessa aula. Eu acredito que isso, eu tenho essa pergunta. Pessoas que cresceram na igreja, onde vocês colocam sua esperança? E isso não é contra as pessoas da igreja, tá? Que cresceram na igreja. Eu vou confessar já. Eu tenho inveja de vocês. Eu como na casa de vocês. Eu como todas as comidas de vocês. Eu não cresci na igreja, eu cresci bem no mundo mesmo. Então, eu como nas suas casas, eu aproveito viagens, já fiz viagens com provavelmente cada um de vocês. Eu já roubei Natal de vocês, tipo tudo. Eu faço tudo com as pessoas que cresceram na igreja, tá? Eles são meus melhores parceiros, eu amo pessoas que cresceram na igreja. Mas eu acho que há uma grande diferença quando a gente nasceu dentro de um sistema de fé do que quando a gente escolheu um sistema de fé. Então, eu não estou falando isso como alguém que quer antagonizar vocês, mas pelo contrário, eu gostaria de encorajar vocês com essa mensagem, que às vezes eu sinto que existe confusão, porque eu estou aqui, né? Eu nasci aqui, então, beleza, o que eu faço? Eles falam que é certo. Eu não sei se eu consigo imaginar quanto isso é difícil para vocês tomar suas próprias decisões. Eu nunca tinha algo do tipo. O que eu queria fazer quando eu saí de casa com 18 anos é rebelar tudo contra meus pais. Eles não eram cristãos, então o que eu fiz? Eu me tornei um cristão. Então, era claro o que eu estava entrando, porque era uma decisão que claramente só foi minha e na minha vontade. Mas algo que eu acho que vocês precisam reconhecer que sua história é incrível com Deus. Sua história é maravilhosa. Algumas das pessoas que mais me inspiram são pessoas que nasceram na igreja. As pessoas como Caio César, pessoas como João Victor, como Carol. Eu acredito que existe muita esperança, mesmo se você cresce na igreja, mesmo se você sente que sua história não é história louca, né? Eu conto para algumas pessoas que quando eu estava estudando a Bíblia, eu fumei maconha, né? Tipo, eu estava realmente indo para o diabo, para Deus. E, tipo, estava esse negócio. E alguns de vocês pensam, não, eu nem falo palavrão, né? Nunca falei um palavrão. Tipo, não, qual é a minha conversão, né? Tipo, como que eu tenho uma notícia, na verdade, para vocês. É para chegar na boa notícia. Você não é tão bonzinho como você se acha, irmão. E eu falo isso de novo. Eu falei tudo isso com amor. Você não é bonzinho. E eu acho que, às vezes, nós colocamos nossa esperança em ser bonzinho quando nós crescemos na igreja. Ah, eu fiz coisa certinho. Deste nova geração. Ah, eu não fiz isso, não fiz aquilo. E a gente é mais definido pelas mãos que a gente não faz do que o egoísmo que está no nosso coração.
Eu vejo muitas pessoas que cresceram na igreja que lutam com o egoísmo. E vou chegar à parte encorajadora. Mas também eu vejo pessoas teimosos, dogmáticos, religiosos, talvez mormons. Mas isso é ótimo, porque significa que vocês têm uma história que Deus está escrevendo com você. Que Deus só salva os doentes. E só salva pessoas que são bagunçadas. Eu acho que durante essa quarentena eu tenho encontrado quanto eu sou quebrado. Eu já fiz terapia alguns anos atrás, mas eu comecei a fazer terapia. E essa vez eu não pensei, nossa, eu vou fazer por um pouco tempo. Eu falei, provavelmente isso é trabalho, isso vai ser um trabalho de alguns anos. Tem nada errado. Tentar fugir de ser bonzinho, admitir que você é uma bagunça. Sem Deus, nós somos bagunças. Tem nada errado com isso. Então, ao invés de a gente tentar ser bonzinho, vamos falar o que realmente está acontecendo. Eu realmente não quero evangelizar porque sou egoísta. Eu tenho medo, sim, também, mas sou egoísta. Eu gosto que todos os meus amigos já são salvos. Isso é mais fácil. Vamos ser real. Eu acho que só de ser real vai ajudar muito. Eu tenho uma imagem de um cara preso aqui. Isso é gente sem Deus. Não importa se você estava comigo fumando maconha, vivendo a vida louca, ou você estava dentro da igreja vivendo morneza. Isso onde você estava antes de Cristo salvar você. E isso quem nós somos sem Deus. Bagunças totais. Mas pensando nesse versículo aqui em Êxodo, isso é uma das melhores coisas que a gente pode reconhecer sobre Deus. Então, essa escritura, eu amo essa escritura. Estou muito animado de compartilhar essa escritura com vocês. Êxodo 34:6. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus, compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Muitas vezes, a gente pensa o que a gente deve ser para Deus. O que a gente deve alcançar. As alturas de o que as pessoas esperam de nós. E vem a escritura. Essa escritura é top. Imagina Instagram de Deus. Imagina lá. Eu não sei qual seria a foto. Seria a Arca da Aliança, se Deus dividindo as águas, seria ele fazendo qualquer coisa dos feitos maravilhosos que ele já fez ao longo da história. Mas imagina o fotos de Instagram de Deus. Imagina a biografia dele. Isso é o bio de Deus aqui, de Instagram. Ele fala, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso. Essa escritura vai repetindo. É a escritura mais repetida pela Bíblia na Bíblia. Quer dizer, repete essa escritura ao longo dos livros dos profetas, ao longo dos evangelhos, ao longo das cartas de Paulo. Que isso não é o que a gente deve fazer, o que Deus quer de nós, mas quem Deus é. É a primeira característica aqui é compassivo. O que é compaixão? Próximo slide. Eu amo, não é escritura, mas uma frase de um budista. Olha, de budista, olha isso. Compaixão não é relação entre o curador e o ferido. É relação entre iguais. Somente quando conhecemos nossa própria escuridão bem, podemos estar presente com a escuridão dos outros. Compaixão torna-se real quando reconhecemos nossa humanidade partilhada. Deus, na compaixão dele, ele não quer nos encontrar onde a gente deve estar. Ele quer encontrar a gente onde a gente esteja. Deus não precisa que você chegue a um lugar para encontrar ele. Ele quer nos encontrar onde a gente esteja hoje. Por isso que essa falso ser, se tornar alguém, ser bonzinho, essas coisas, estratégias vão contra a gente conhecer o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que somos piores do que jamais ousamos acreditar. Porém, mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Opa, alarme.
que está dizendo aqui? A gente, quando a gente se vê como bagunça, quando a gente se vê como falidos em tantos sentidos que nem dá para, às vezes, lidar com tudo isso, a gente encontra Deus. Em esse autoconhecimento, quando a gente não é Deus, a gente encontra Deus. Aqui está dizendo que sobre humanidade compartilhada, Jesus é que cura. Mas Jesus não só fez isso. Ele atravessou o céu e terra e se tornou um ser humano. Ele passou pela escuridão de ser um ser humano, carne e osso. Não é só um Deus que fala, eu estou sentindo o que você está sentindo. Ele realmente estava com a gente em nosso lado. Ele está ao nosso lado hoje. Na bagunça, no egoísmo, em tudo que a gente não consegue ser para Deus. Ele é para nós e Ele compartilha tudo que a gente sente. Fala em própria escritura, 2 Coríntios 5, 14, 17, fala, pois o amor de Deus nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e logo todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreram, ressuscitou. De modo que, de agora em adiante, ninguém é mais considerado do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Nós somos, através de Cristo, uma nova criação. Não baseado em nossos fracassos ou como que a gente consegue almejar, mas baseado em um trabalho feito para o homem que viveu tudo que nós vivemos. Compaixão de Deus chegar aqui, nosso lado, que nos move como discípulos. E a gente, quando a gente decide viver a vida cristã, a gente só está andando nessa compaixão, aceitando essa nova identidade que Deus deu para a gente. Eu lembro, um treinamento ano passado, ADD, o irmão veio marcar um tempo comigo. Normalmente as pessoas não marcam tempo comigo. Eu não sei por quê. Talvez eu assusto, eu não sei. Pode me falar em outro momento. Mas enfim, pessoas não marcam tempos comigo, a não ser que deu pior. Então, ele marcou comigo. Eu estava lá, né, tipo, orando, fingindo que eu não sou ansioso, como eu normalmente faço, né? Tipo, fico brincando, hahaha, coisa de hambúrguer de Texas. Estou nervoso pra caramba quando eu estou fazendo essas coisas. E aí, estou falando. E o irmão falou pra mim, como você consegue ser espiritual? Eu falei, realmente, esse cara tá bem confuso. Marcou um tempo comigo para perguntar isso, tá perguntando para a pessoa errada. Pergunta aí para Caio Neres, pergunta aí para Luiz Felipe. Passa um tempo comigo, uns 5 minutos, vai ver que eu não sou assim. Mas eu vi a angústia nos olhos deles, nos olhos dele. Eu pensei, talvez eu não sou a única pessoa que já sentiu isso. Talvez ele não seja o único que sente isso. Talvez você sente isso. Como eu consigo alcançar, de alguma forma, ser chamado espiritual? Eu acho, se ele já estava fazendo essa pergunta, realmente ele já é alguém espiritual. Eu falei, primeiro, você não me conhece, então você não quer ser espiritual como eu. Escolhe uma outra pessoa para ser seu padrão de espiritualidade. Segunda, eu fui para um dos escrituras que eu vou mostrar adiante. Eu mostrei que sua identidade já está feita. Já está feita. Não depende de você alcançar uma coisa. Você já é espiritual, irmão. Eu sou? Sim. Eu não sou, mas você é. Tô brincando. Tô precisando disso também. A gente, em nosso mundo, a gente ouve que a gente precisa se tornar alguém através de trabalhar duro, através de ganhar respeito das pessoas, através de conquistar uma casa, uma mulher, 2 filhos, um cachorro, 3 cachorros. Eu acho 2 cachorros suficiente. Mas, enfim, em Cristo, em cristianismo, vida de discípulo é a única identidade que a gente não precisa conquistar, porque já foi conquistado para nós.
Isso é quem nós somos. Próximo slide. Mas o que acontece, o que eu estava descrevendo, acabei, é vergonha. A vergonha fala que a gente não é nossa identidade, que eu vou mostrar para vocês. Vergonha internalizando mentiras. Que talvez eu luto com egoísmo, mas eu vou além para falar, eu sou egoísta, nunca vai mudar. Olha, fala aqui em Romanos 6:6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Você não é escravo de qualquer pecado, não importa quanto mais você sente. Isso é mentira. Quando você escuta, você não é espiritual porque você fez isso, porque é aquilo, porque você tem medo disso. Isso é mentiras. Isso não é o que aconteceu com Eva. 3 versículos antes. Vocês estão criados à imagem de Deus. E aí, cobra chega. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Ele não quer que você esteja na imagem dele. Então, vai comer a fruta. Eu não sou criado à imagem de Deus. Vamos comer a fruta. Não! É mentira! Mesma coisa com Jesus. Foi batizado, né? Ele falou, esse é meu filho, que é amado. E aí, Satanás vem. Se você realmente é o filho de Deus... Não! Deus acabou de falar, eu sou filho de Deus. Vergonha é só mentira. E isso que Satanás quer fazer com a gente, para a gente não seja capaz de viver a nossa identidade em Cristo. Então, agora sim, eu vou falar quem você realmente é. Você é sal e luz do mundo. Você recebeu o espírito de poder, amor e autocontrole, não de medo. Você pode encontrar graça e misericórdia, não importa quanto você é bagunçada. Cristo é seu refúgio. Você é completo em Cristo. Você foi redimido e perdoado de todos os seus pecados. Você pode fazer tudo. É aquele que fortalece você. Você é um cidadão do céu. Você é uma obra que Deus mesmo está completando. Você pode aproximar de Deus com liberdade e confiança. Você é uma obra de Deus. Você tem acesso direto de Deus por meio do Espírito Santo. Você é o dotado filho de Deus. Você é um santo. Você é um ministro. Você é uma nova criação. Você foi estabelecido, unido, ungido e selado por Deus. Você foi comprado o preço de um Deus. Você é um parceiro de trabalho de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Você mesmo foi escolhido, designado para dar frutos. Você é o melhor amigo de Deus. Isso que Deus fala que você é. Então, como que a gente pode viver nessa identidade? Eu gosto de ter uma escritura que eu lembro as coisas. Minha escritura é Filipenses 3:10-11, que fala que eu quero conhecer Cristo. Eu quero participar da sua morte, sua ressurreição, me tornando como Ele. E algum dia ressuscitar dentre os mortos. Isso é a escritura porque eu sou um discípulo. Eu quero estar perto desse homem que salvou minha vida, que me deu tudo o que eu precisava para estar aqui. Então, eu encorajo você, encontre uma escritura que descreve por que você é um discípulo, que não fala o que você tem que fazer para ser um discípulo, mas, pelo contrário, o que Deus fez para você se tornar um discípulo, para que você pode... Alguém perguntar para você, você tem um porquê, porque você é um discípulo. Eu acho que uma outra prática que você pode pensar é meditar nessa escritura sobre sua identidade. Algo que eu fiz, eu pedi para meus pais escrever gravar alguns áudios de escrituras que falam sobre a minha identidade em Cristo. Eu escuto quase todos os dias esses áudios. São especiais, né? Porque é as vozes que me deixam mais confortável nesse mundo. Mas eles estão me falando não somente coisas boas sobre mim, que eu quero ouvir dos meus pais. Eu sou orgulhoso de você. Obrigado, pai, né? Mas, além disso, estou ouvindo minha identidade como filho de Deus, que eu acho que tem me aprofundado no relacionamento com Deus. Então, escolhe algumas escrituras que esses slides vão ser disponíveis sobre sua identidade. Mas,
vocês podem ter escrituras sobre qualquer coisa, porque Satanás, ele quer mentir ao respeito da sua identidade ou qualquer coisa que você esteja passando na sua vida. Tem escrituras por todo lugar. Eu tenho escrituras, enquanto que estou fazendo as coisas aqui nessa mesa, eu coloquei minhas escrituras aqui. O que seria se o Ministério Universitário do Brasil foi dirigido pelo poder das escrituras? Que eles não só fossem mais coisas que a gente fala, são boas, são lindas, mas eles definem nossa vida. Não são escrituras que são listas nos celulares ou atrás das capas das nossas Bíblias, mas são gravadas em nossos corações. Qual diferença faria na sua universidade, na sua faculdade, no seu ministério, se as escrituras foram gravadas no seu coração? Por último, a gente vai ter grupos de discussão agora. Então, a primeira pergunta: o que você acha desse assunto? Eu mostrei os grandes, né? Eu mostrei que autoconhecimento é super importante a gente conhecer Deus, mas o que você acha dessa importância? Quando a gente for separar alguns grupos, queria que você pudesse falar sobre isso. Segunda parte, eu mostrei os diferentes níveis de diferenciação da sua vida. Basicamente, quanto você se conhece em si mesmo. Eu mostrei aquele... Carol, você pode voltar para aquele slide? Slide... Não. 13. Slide 13. Essa coisa. Eu estava falando sobre isso, a gente foi lendo. Você se identificou em algum lugar aqui? O que você achou dessa ideia de diferenciação? Isso é algo que você gostaria de trabalhar? Você se encontrou nessas categorias? Pode até tirar um print rapidinho para levar sobre o seu grupo, se você quer refletir mais sobre qual categoria você está. Por último, última pergunta de discussão. Você tem uma escritura sobre sua identidade em Cristo? Ou uma escritura que te anima bastante sobre o que Deus tem feito para você? Qual é a escritura e por que essa escritura te anima? Muito obrigado, galera. A gente vai ter uns 15 minutos uns 10 minutos, na verdade, 15, 10 minutos de discussão. E aí a gente vai voltar para ouvir o que vocês falaram nos seus grupos. Muito obrigado pela oportunidade de dar essa aula para vocês.